Olá, meus amores do quinto ano. Estamos hoje com nossas aulas voltadas para geografia. A última aula que nós fizemos nossas abordagens foi voltada para a região centro-oeste. Iniciamos nossa quarta unidade com essa última região, a centro-oeste. E eu havia dito para vocês que eu iria trabalhar essa região em dois momentos. Onde, no primeiro momento, iria fazer as colocações sobre relevo, clima, hidrografia, vegetação, economia, enfim. E no segundo momento, eu iria só me voltar ao lado da cultura da região centro-oeste, tá? Então, vejam, antes de eu iniciar, eu vou fazer uma revisão, uma pequena revisão sobre o que nós vimos no início, sobre a região centro-oeste, e depois eu dou sequência com a cultura da região centro-oeste, que está na página 232. Aí, nesse caso, nós vamos finalizar esse conteúdo sobre a região centro-oeste, tá? Sobre a região, não é o livro, é a região. Então, vejam, o que eu tenho a colocar para vocês é o seguinte. A região centro-oeste, ela é a segunda maior em tamanho territorial, perdendo só para a região norte. Como eu falo sempre para vocês, que em termos de tamanho territorial, a região norte é a maior. Quando se trata de quantidade de estados, a região maior é a nordeste. Estados nordeste, tamanho territorial é a norte. E a região centro-oeste é a segunda maior em tamanho territorial, tá? Como também ela é a segunda que possui menor quantidade de pessoas morando, ou seja, a menor população, tá? A que tem menos população das regiões, perdendo também para a região norte, tá certo? Nós vimos que no relevo dessa região se destacam os relevos, planícies, planaltos, depressões e chapadas. Aí eu fiz uma observação para vocês sobre as chapadas, que elas são muito marcantes nessa região, Então eu citei para vocês, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães, como exemplo da predominância das chapadas da região quando se trata de relevo. Quando se trata do clima, nós vimos que o clima tropical é o que predomina na maior parte da região. Porém, há variações de climas, Então, alguns climas também aparecem, como é o caso do quê? Do equatorial e do clima tropical de altitude, tá? Vimos também com relação à hidrografia, vimos que são vários rios, que formam a hidrografia dessa região. Mas eu citei para vocês o quê? 3 principais bacias, que foram as bacias do a bacia amazônica, a bacia do rio Tocantins-Araguaia e a bacia do rio e a bacia Platina. Eu citei essas 3 porque havia algumas outras, mas eu dei predominância na minha colocação a essas 3, tá? No momento quando eu fiz. Sobre vegetação, temos a presença de cerrados, áreas do Pantanal, e trechos na área norte da floresta amazônica. Eu mencionei isso também anteriormente. Os tipos humanos comuns nessa região são o castanheiro, peão, o indígena, o ervateiro, boiadeiro, o vaqueiro do Pantanal, e o garimpeiro, Vimos também sobre a economia, Citei como exemplo o quê? No extrativismo, o destaque que eu fiz para vocês foi sobre a exploração do ouro, do diamante e ferro, nessa área do extrativismo. Na agricultura, se destaca o cultivo o quê? Da soja, milho, arroz, cana-de-açúcar, algodão. Na pecuária, o maior rebanho que se tem é o rebanho bovino, tá? E esse rebanho, ele é criado no tipo de criação extensiva, que é aquela criação em que o gado é criado solto no pasto, Como eu mencionei para vocês, em um momento a diferença entre intensiva, extensiva, e semi. Vimos também, que é uma região que tem Brasília, que eu vou falar um pouquinho hoje também, que tem Brasília, que é a capital do nosso país, que é o Brasil. Mostrei no mapa que
onde é que ele fica localizado, né? Que tem um quadradinho. Todo o mapa político que você vê na região centro-oeste, você vai ver lá um quadradinho que representa Brasília, né? Distrito Federal, tá? Agora sim, vamos entrar na parte cultural da região centro-oeste, que está na página 232. Vejam, a culinária dessa região, gente, ela vem a mostrar muito da história da própria região. Ela tem heranças fortes de grupos formadores do nosso povo, tá? Então, nós encontramos muito o quê? A gastronomia, né, ela é muito variada. Então, ela é muito voltada para carnes, né? Por exemplo, pela pecuária, né, culinária, ela tem o quê? Muito consumo da carne bovina e da carne caprina, tá? Ela também tem fortes influências dos índios, porque por suas raízes e seus condimentos, tá certo? Então, a maioria dos pratos da culinária dessa região, elas estão voltados para peixes de água doce, tá? E eu tenho a citar para vocês como exemplo o quê? O pintado, é um tipo de peixe, tá, gente? Pintado. Tenho a citar para vocês o quê? Pacupeba. São nomes que a gente não tem costume, né? Mas são peixes de água doce. E a maioria dos pratos são voltados para esse tipo de peixe de água doce. Agora também eu tenho a citar para vocês o seguinte. Eles têm o hábito de consumir carnes exóticas, carnes diferentes, como eu vou citar para vocês. Vejam, eles têm o consumo de quê? Carne de javali. Eu sei que muita gente está olhando carne de javali, tá? Por exemplo, a carne da capivara, jacaré, isso é hábito, tá, gente? Então, eles têm também esse costume de consumir carnes exóticas, tá? Então, tem também a produção de alguns tipos de bebidas, como é o caso da cachaça, né? Como é o caso de algumas sobremesas que são variadas, tá? Algumas conservas. Então, a culinária deles, eles vêm a mostrar muito da história dessa região, tá certo, gente? Porque tem presença muito forte de grupos formadores. Como eu citei para você dos indígenas, como eu citei para você dos europeus, enfim, tá? Conta muito da história deles, certo? Tenho a citar para vocês o seguinte também, as festas populares, tá? Quando se trata das festas populares, os principais folguedos que eu tenho a citar para vocês são os seguintes. A festa do Divino, né? De Perinópolis, tá certo? Tenho a citar para vocês também as festas do tipo Carvalhada, tá? A Tourada, também predominante, e as festas juninas, né? Que também são muito conhecidas e difundidas na região. E além dos folguedos, eu tenho a citar para vocês também o seguinte, são as danças típicas, tipo a dança como Folia de Reis, né? Folia de Reis, o reizado, né? Eu vou citar para vocês também o cururu, que é um tipo de dança, congada, tambor, tá? Esses são alguns que eu tenho a exemplificar para vocês. Quando se trata de lendas e mitos, quando se trata dessas lendas, eu tenho a citar para vocês o seguinte, a região centro-oeste, ela tem como lenda, né, muito difundida na região, a lenda do quê? Do arranca-língua, tá? Pai do mato, onça da mão torta, tá? Que eu tenho a citar, mãe de ouro, tá? O Saci Pererê, o lobisomem, Chico Rei, entre outros. O que eu tenho a destacar é o seguinte, vejam, apesar da lenda do Saci Pererê e do lobisomem ser muito difundida em todo o nosso país, tá? Elas tiveram origem no centro-oeste. É interessante, né? No centro-oeste do país. Então, o Saci Pererê e o lobisomem se originaram ali, tá? Apesar de todas as regiões, se você fizer um levantamento sobre lendas e mitos, você vai ver, vai entrar sempre o Saci, o lobisomem, né? Mas essas duas lendas, em especial, elas começaram a ser
originadas a partir do Centro-Oeste, tá, meus amores? Quando se trata dos pontos turísticos, vejam, os pontos turísticos dessa região são vários. O que eu tenho a citar para vocês é o quê? Os pontos turísticos, eles são mais voltados àqueles que têm contato com a natureza, tá? Aqueles de contato com a natureza. Então, o que eu tenho para citar para vocês é o quê? Além dos lugares, né? Por exemplo, Complexo do Pantanal, tá? É muito visitado. A famosa beleza de Bonito, tá certo? Como também eu tenho a exemplificar para vocês também, que é bastante visitado, né? A região de Poços de Caldas, desculpe, Caldas Novas, perdão. Caldas Novas. Tenho a citar para vocês também a Chapada dos Guimarães, como eu falei para vocês, não é? Que é muito marcante quando se trata do relevo, turístico também, tá? Que fica em Mato Grosso. Então, esses pontos são muito visitados. Esse ano, é claro que não teve essa visitação por conta da situação atípica que estamos passando, mas normalmente, por quê? É contato com a natureza, tá? De sua forma geral. E o que eu tenho a citar para vocês também é o seguinte, o Parque do Xingu, ele também é muito visitado, tá? Apesar, né, de ser um parque aberto, mas ele é protegido, tá, gente? Para se manter sua preservação, tá certo? Então, para que se venha preservar a tradição do povo Xingu, né, desse parque, tá? Então, ele tem visitações controladas, é claro, né? E também temos o Parque Nacional das Emas, né? Local do Cerrado também é bem preservado. Então, são lugares que são visitados, porém, são bem controlados, né? Não é de toda maneira que se visita, tá? E, por fim, o que eu tenho para citar para vocês, mencionar para vocês é sobre Brasília. Brasília, gente, é uma cidade, ela não é uma cidade velha. Quando você é velha, digo assim, não é uma cidade que historicamente ela tenha centenas, mais de 100 anos, 200, 300 anos, não foi. Eu vou falar um pouquinho de Brasília, sem entrar muito no contexto histórico, tá? Mas eu tenho que mencionar algumas coisas voltadas um pouquinho para a história, para vocês entenderem. Vejam, Brasília, gente, ela foi uma promessa de construção, de ser idealizada pelo então candidato JK, Juscelino Kubitschek. Em suas metas propostas, né, de governo, uma delas era a construção de Brasília. Então, a construção, passado esse episódio, e ele entrou, etc e tal, eu não vou entrar em detalhes, tá? Você pega pro lado da história. Então, a construção de Brasília, ela teve início em 1956 e se estendeu até 1960. Esse período, né, do governo dele foi chamado de Anos Dourados. Então, o que acontece? A intenção dele era tornar Brasília, tá, a capital do Brasil e o Distrito Federal. Ir para o Planalto Central e tornar esse lugar como a capital do Brasil. Então, houve, é claro, pessoas que se candidataram a tal projeção, e o vencedor dela foi o arquiteto Lúcio Costa, né? Ele venceu na época e teve seus principais prédios projetados também pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né? Então, na época foi uma construção ousada, futurista, né? Por conta de seus prédios belos, sua projeção totalmente, né, diferente do que se poderia almejar. Porém, até hoje, ela faz jus, né, ao que foi construído, sua beleza, né, arquitetônica. Muito bem elaborada. Para você ver, ao longo de seus 60 anos, praticamente, né, 60 anos, vocês podem ver que é uma obra, foi uma construção que, mesmo tendo sido feita há 6 décadas atrás, ela ainda hoje impressiona os arquitetos.
Então foi algo muito bem planejado, tá? Muito bem executado e que aí está, né? É lá que nós encontramos o principal líder do nosso país, que é o presidente, né? É lá que encontramos os deputados federais e assim, né? Outras esferas dos poderes. É uma cidade muito visitada, muitas pessoas almejaram morar lá e já moram, como outras ainda almejam morar lá, né? É uma cidade muito, para muitos, né? Muito ótima para se morar, né? Por várias condições, tá certo? E chama muito os turistas, né? Por conta do que eu havia citado para vocês. Então, Brasília, quando trabalhamos a questão do Centro-Oeste, não podemos deixar de destacar essa na época, ousada, né, intenção dessa construção, que realmente veio a acontecer, como eu falei para vocês, que se iniciou em 1956, a construção, até 1960, né? O nome do vencedor dessa pasta, né, dessa missão na época, foi Lúcio Costa, que teve seus prédios, principais prédios, projetados também pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que escutamos muito sobre ele, né? Então, gente, é isso. Toda vez que trabalhamos no Centro-Oeste, é interessante fazermos um pouco do levantamento da capital do nosso país, que é Brasília, que lá se encontra, tá? Então, quando se trata da atividade, na página 236, vocês vão ter aí, vejam, vocês vão fazer uma pesquisa, escrever as informações que vocês obtiverem aí, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a festa do Divino em Pirenópolis, tá? Então, vocês vão ver aí a festa do Divino em Pirenópolis, vão dizer do que se trata, como é, etc e tal. De acordo com a pesquisa que vocês obtiverem, escrevam aí. Sobre Cavalhada, sobre Tourada e sobre as festas juninas. O segundo também é pessoal, tá, meus amores? Já na página 237, você vai continuar pesquisando, né, sobre essas danças típicas, né? Então, você vai fazer um levantamento e, de acordo com as suas informações, você vai colocar aí sobre folia de reis ou reisado, sobre tambor, sobre cururu e sobre congada. São tipos de dança. Então, você vai pesquisar, é claro que no seu levantamento eles vão dizer como é feita nessas danças, né? Como é, enfim, você escreve. Já na quarta questão, ele pede assim: escreva, porque o Pantanal é tão procurado por aqueles que praticam o turismo. Tá vendo como é? Porque eu acabei de falar para você o seguinte, que o turismo dessa região é muito voltado para a natureza. E vimos, como eu citei para vocês, que o Pantanal é uma delas, né? É uma das opções. Para ser bem franca, eu acredito, tá, gente? Isso é uma opinião minha. A maioria, que eu já ouvi muito, depoimentos, pessoas sobre turismo, etc e tal, a maioria das pessoas que podem ir para férias, né, visitar essa região, quando se trata de turismo, quer conhecer o Pantanal. É muito bonito, né? Algumas áreas, nem todas, né, gente? A gente pode, nem tudo é de fácil acesso. Mas é claro que bem planejado, com um guia turístico, uma pessoa habilitada a levar você a determinados lugares, você conhece muitas belezas. Então, eu acredito que o Pantanal é muito solicitado. Acredito, tá? Então, vejam. Se vocês observarem, como eu acabei de falar, de uma forma geral, as duas páginas, a 236 com a 237, em sua maioria as questões são pessoais, voltadas para pesquisa, tanto quando se trata de danças, como se trata de festas, tá? De folguedos da região. Então, vocês irão fazer esse levantamento e colocar aí, certo, meus amores? Então, hoje, como eu havia dito para vocês inicialmente, hoje nós concluímos o assunto sobre a região Centro-Oeste.
como eu havia dito inicialmente, que foi dividido em 2 momentos. No primeiro momento, que eu até revisei hoje algumas coisas, e agora no segundo momento voltado só para o lado cultural. Destacando que a culinária, né, dessa região, como ele bem coloca aqui, ela vem muito a nos dizer sobre a história da própria região, sobre as heranças que essa região ficou com ela sobre os povos que influenciaram, tá? Então, meus amores, vocês façam essa atividade e na próxima aula nós vamos dar sequência com outro conteúdo, tá? Beijinhos. Tchau.